Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no terceiro episódio do nosso podcast da B2Med, o B2Cast. Hoje a gente traz uma cliente muito especial, uma cliente que já está com a gente há um bom tempo. Não lembro exatamente quanto tempo tem que a Cristina está com a gente. É a cliente neurologista de formação, que atua principalmente com demências, pacientes um pouco mais idosos. E a gente trouxe ela aqui um pouco para poder falar um pouco da história da Cristina, da história da Cristina com a B2Med e também um pouco da evolução do contexto da medicina, né, no que a gente diz respeito da medicina particular e a medicina pública, né, como essa dinâmica mudou nos últimos tempos. Então, Cristina, seja muito bem-vinda. Se apresente primeiro para o pessoal. Olá, Daniel. Obrigada pelo convite, né? Me sinto muito lisonjeada de você pensar em mim nesse processo, desse projeto de conhecer os teus clientes, né? Então, eu sou neurologista de formação já há 30 anos e busquei a B2Med, acho que em fevereiro desse ano. Tem uns 7 meses aí, mais ou menos. 7 meses, né? Então, se eu não me engano, assim, em fevereiro eu estava num processo, assim, de querer mudar a minha vida, assim, mudar o contexto desse projeto de 30 anos de formação, de fazer consultório, mas sem um retorno financeiro tão bom, porque eu trabalhava muito com convênio. E eu falava assim, gente, eu quero mudar de vida, isso não está me levando a nada, não está fechando, o orçamento não fechava mais, entendeu? Então, era muito convênio e um retorno muito pouco de paciente particular. Então, eu falava que eu precisava de ser... aquele boca a boca que antes ele funcionava, ele passou a não funcionar mais. Então, houve alguma mudança, que eu não sabia o que aconteceu, e aí eu precisei de ajuda de vocês, né? E foi muito bom. Bacana. E fala um pouquinho pra gente também sobre como foi essa sua atuação, né? Antes você trabalhava bastante no SUS. Então, eu sou de uma geração, você é uma geração bem mais nova que eu, né? Então, 30 anos separa a gente e lá atrás, eu acho que as escolhas que eu fiz foi uma escolha muito natural, né? O SUS, ele te dá um conjunto de fatores, assim, de você sentir que você é muito importante ali naquele paciente, né? Então, você faz a diferença de tantos pacientes, né? Então, você acaba entrando naquele contexto de atender o paciente, ele vira um movimento de um fluxo tão contínuo, tão natural, que você não tem a percepção que o retorno financeiro, você recebe o teu salário no final do mês e você se organiza, se adapta àquele orçamento e está feliz de trabalhar todos os dias da sua vida como se aquilo fosse algo pleno, contínuo, que vale a pena, né? E você faz... só que nesse processo de cuidar, eu acabei entrando na gestão hospitalar, eu acabei ficando algum tempo como diretora médica de um hospital público. Veio a pandemia e aí a atenção desse hospital, ele começou a me dedicar praticamente 7 dias na semana, diariamente, tendo que voltar da plantão, porque muitos médicos na época ficaram... adoeceram na pandemia também, né? Então, você volta da plantão, volta a ajudar, volta a estar na assistência. E eu entrei realmente num período de burnout mesmo, de atendimento, de sobrecarga, de tentar melhorar. Mas eu não me arrependo de participar desse processo de superação, né? De você conseguir mudar, ajudar nesse momento tão difícil que foi a pandemia. Depois da pandemia, eu já estava pensando em diminuir o ritmo, né? Que eu já estava precisando pensar em equilibrar de novo, né? Porque não adianta você ser apaixonada pelo SUS e você não ter o retorno financeiro quanto a isso. Né? Porque então, acho que antigamente, o quanto o SUS pagava para a gente executar o trabalho, dava para pagar as contas. Hoje não paga mais. Hoje não tem aumento de salário, hoje não tem recursos suficientes para você falar que você tem que ficar lá 24 horas, 48 horas. E, assim, a gente veste a camisa, mas realmente falta muito o retorno financeiro. Sim. Né? E as coisas aqui, o custo de vida está cada vez mais alto. Né? Criar filho hoje em dia, pagar a faculdade, fazer tudo. Então, você não consegue fechar o orçamento. Sim. Então, eu acho que eu tive um olhar muito tardio para esse processo.
Mas quando eu cheguei nesse momento, eu falei assim, gente, eu não posso ter um consultório que eu não tenho lucro nele, né? Eu não estou conseguindo, para ficar no 0 a 0, são horas e horas que eu invisto aqui para não ter um retorno financeiro. Então, eu falei assim, onde estão os pacientes particulares? Por que eles não são frequentes o suficiente para eu conseguir ter o lucro, né? Então, foi quando eu pedi ajuda a vocês e foi a verdadeira transformação, né? Bacana. Como foi que você percebeu, assim... Porque desde o momento que você entrou até agora, a gente fez várias mudanças, né? A primeira coisa que a gente fez, a gente olhou bem a agenda, tentou entender ali quais eram os turnos que tinham mais pacientes particulares, quais eram os que tinham mais paciente de convênio. A gente fez bastante mudança na agenda também de vocês. A mudança foi radical, assim. Eu acho que vocês viram, assim, vocês profissionalizaram o meu consultório, né? Então, vocês organizaram agenda no sentido de ter espaço para os retornos, ter espaço para os particulares, ter espaço para o convênio. Então, como era isso antes? Era tudo misturado. Então, eu não tinha horário para almoço, eu não tinha horário para... Então, todo mundo que ligava para mim e me pedia ajuda, eu falei assim, não, vem aqui que eu vou dar um jeito. Eu tenho muita dificuldade de falar não. Alguém que precisa de ajuda, então... eu acabava atendendo os pacientes por encaixe. Então, isso eu aprendi... Foi um outro diferencial, que além da B2 Med, aí teve um braço da B2 Med que foi essencial para mim, que foi o gerenciamento da Foltz, que faz parte do grupo. Nós três somos sócios da Foltz também, mas é uma empresa à parte. Eu, Pedro e Thiago, nós somos sócios. A Natália, quando vocês indicaram que eu precisava de uma empresa... para administrar essa minha agenda, eu acho que a Natália ela veio para me dar uma tranquilidade, assim, setorizar. Né? Então, ela colocou assim, Cristina, você tem que ter espaço para esse paciente particular, ele tem demandas diferentes do paciente do convênio, então você tem que ter espaço para... Então, ela foi organizando de uma forma muito leve, muito tranquila, ela tem uma linguagem muito calma, né? Então, ela consegue tranquilizar meus pacientes, né? Então, ela consegue, através de muita educação, muito carisma. Eu não sei o que ela faz ali, mas ela tem um encantamento. A equipe da Natália é muito boa. Na verdade, eu não tenho a Natália diretamente conversando com meus pacientes. Eu tenho a Maiara. Então, a Maiara sempre é a responsável por fazer esse malabarismo, né? De conseguir... atender a todas as demandas. Então, assim, eu chego para a Maiara hoje... Antes, eu misturava, né? Uhum. Então, eu chegava e falava assim, eu preciso atender esse. E marcava. Ela falava assim, Cris, não faça isso. Deixa que eu tento ajustar. Porque eu acumulava né? Demandas, né? Então, eu acabava... como eu não sei falar não, né? Então, eu colocava muito paciente. Então, eu atrasava muito. E os pacientes ficavam chateados. Então, ela tentou organizar para que eu possa hoje falar assim, eu não resolvo mais essa parte. Começa com a minha secretária, ela me deu umas dicas, assim, como falar de uma forma muito sutil, que quem vai resolver essa agenda é a secretária, e eu fico mais na questão assistencial. Isso, e aí ela me preserva um pouquinho de eu não precisar falar não para o meu paciente. Perfeito. Né? E aí funciona super bem. Então, hoje, por exemplo, eu estou no processo que hoje a gente decidiu que eu estou numa transição. Então, eu tenho horários de paciente de convênio e horários de pacientes particulares. E isso está em processo de aumento progressivo dos turnos de paciente particular. Antes eu atendia uma média de 1 ou 2 pacientes particulares por semana. Hoje eu atendo 3, 4 pacientes particulares por dia. Então, esse aumento foi num processo tanto do marketing, tanto com todo o trabalho da equipe da B2 Med, mas também foi em conjunto com a organização dessa agenda. Perfeito. E aí, se me permite falar, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão de gestão de agenda. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O médico não sabe fazer isso. E para os médicos que estão ouvindo a gente aqui, acho que isso é um conselho muito importante. Quando você tem uma agenda em que você mistura diferentes tipos de pacientes. Não funciona. Então, paciente de convênio com paciente de particular, que tem origens completamente diferentes ali, né? Um veio a você porque ele quis escolher você
dentre todos os outros médicos que ele poderia escolher. E o paciente de convênio escolheu você porque o seu nome estava entre os que ele aceitava. Então, não é interessante que esse paciente tenha o mesmo tratamento que o paciente do particular tem, uma vez que o paciente do particular está fazendo, de fato, um investimento. E o paciente do convênio está, entre muitas aspas aqui, ganhando aquela consulta, né? Então, é muito importante que o médico saiba separar na sua agenda turnos em que ele vai concentrar os seus pacientes particulares e turnos em que ele vai separar os seus pacientes de convênio, para que não haja um conflito, para que o paciente do convênio, o paciente particular, não perceba que o atendimento dele é igual ao paciente do convênio, por exemplo. Isso pode ser muito ruim para a sua imagem como médico para o paciente que está pagando um preço pela sua consulta. Isso fez né? a diferença total do aumento da minha agenda. E a agenda dos pacientes, quando eu tinha o paciente particular esperando e eu encaixando pacientes que vinham a mais, então esse paciente particular também ficava atrasado. Né? Então, eu atrasava não só o convênio, como o paciente particular. E ele ficava um pouco desconfortável com esse processo, dessa atenção. Eu acho que a mudança de agenda, né, de ter um turno para particular e um turno para convênio, ela fez assim, a mudança assim, da minha tranquilidade também. Então, naquele momento que eu estou com o paciente de manhã, que eu tenho aquele paciente, eu dou mais tempo. Você sabe que você tem mais tempo para poder fazer atendimento daquele paciente. E aí a qualidade melhora também. Claro. Então, eu crio uma experiência boa para aquele paciente, né? E eu estou cada vez mais tendo mais pacientes particulares. Isso está sendo de uma forma muito orgânica, sabe? Tão natural que eu falo assim, gente, eu nunca tive tanto paciente no mesmo dia. E assim, a verdade é que os 4 pacientes da manhã, que são particulares, o da tarde, que é do convênio, são muito mais, assim, já valeu a minha manhã de trabalho, né? Então, a tarde não vale aquela manhã de trabalho. Então, separar e ter um horário de almoço, que eu não tinha horário de almoço, né? Então, eu ficava trabalhando muitas horas sem parar, chegava exausta em casa, cansada. Conseguia fazer alguma coisa em casa ainda? Eu chegava exausta. A sensação que eu tinha, que eu estava trabalhando em nível além dos meus limites, mas eu tinha que fazer porque eu tinha que ter volume, né? Então, eu precisava fazer para pagar as minhas contas, eu precisava atender 20 pacientes. E eu lembro que isso refletiu bastante, né? Porque durante o projeto ela ficou algumas vezes doente, então assim, o corpo começa a pedir, né? O corpo, em março, eu mesmo. Fiquei com uma gripe, eu nunca tive isso, né? Uma gripe arrastada durante quase um mês, eu não tive voz, eu perdi minha voz no meio disso. Então, eu estava muito exausta, né? Então, porque no primeiro momento da transição, eu tinha muita dificuldade de falar assim, não, eu vou deixar amanhã. Então, eu pegava e estendia os pacientes. Então, eu continuava tomando... E aquilo o primeiro mês, os primeiros 2 primeiros meses, eu achei que eu não ia dar conta. Fala um pouco pra gente sobre essa sensação, né? Um pouco antes de a gente ligar aqui, você comentou, em algum momento ali eu achei que não ia dar certo, que eu ia desistir. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, assim, eu liguei pra Bianca, né? Falei assim, ó... Só um detalhe aqui, a Bianca acabou não se apresentando. Eu me lembrei agora que a gente não apresentou a Bianca. Então, fazer esse pequeno parênteses, apresenta aí, Bia, por favor. Vamos lá. Me chamo Bianca, eu faço parte aqui do sucesso do cliente, né, da B2 Med. Então, aqui dentro da B2 a gente tem uma equipe, um setor, né, de sucesso do cliente. Junto comigo atuam algumas outras pessoas também que fazem parte do time. E qual é o nosso objetivo, a nossa função, né? Fazer com que o cliente ele tenha o sucesso, que o projeto dele seja valioso, que impacte a vida dele de uma forma aí positiva. Então, fico ali transacionando em outros setores para garantir o sucesso. E pode continuar. Isso, fechando parênteses, pode continuar, Cristina. A Bianca, ela foi essencial nesse projeto, porque eu pensei em desistir e pedi o cancelamento. Foi assim, ó, eu já tomei a decisão. Eu cheguei para assim, Bianca, olha só, eu já tomei decisão. Chega, já foi mais assim, olha, já tomei a decisão, já fiz isso, eu vou fechar o meu contrato. Foi mais ou menos assim, conversa muito... eu lembro que você mandou, na verdade, uma mensagem ali no grupo perguntando a data de encerramento, né? Uhum. Aí você falou, então eu tenho 80 dias, né, como um aviso prévio, então já tô avisando hoje. Eu falei, gente, como assim? Era uma decisão. Eu fechei assim como uma coisa, olha, não dá, não vai dar, não é possível, não é a minha realidade. E de desistir mesmo, porque era uma mudança muito radical para mim.
Então, eu fiz durante 30 anos essa visão. Preciso de mais dinheiro, então eu vou dar plantão. Só que o plantão eu já eu já não aguento mais a plantão também. E hoje em dia o plantão também ele tá subvalorizado, né? Olha, não paga um dia, uma manhã de consultório. De consultório. E eu vou ter que ficar lá 12 horas naquela exaustão. Então, eu estava um pouquinho sem recurso, né? Sim. Sem recurso. Então, quando eu desisti, porque eu falei assim, não, eu vou captar os pacientes particulares, a gente vai melhorar e tal, mas tem que ter tempo. De primeiro momento, ela entrou em contato, né, falando, ela me recebeu na ligação, Bianca, olha, eu agradeço todo mundo, mas assim, não dá pra mim. Aí eu falei, não, calma, mas vamos conversar, vamos entender, né? E aí foi quando você até abriu pra gente que, na verdade, você estava fazendo os plantões, né, pra pagar o investimento. Né? Exatamente. Tava tendo que trabalhar os finais de semana, né? Isso, exatamente. Foi quando a gente conversou com o Dan, a gente se juntou ali. Não, foi emocionante, assim, a conversa de vocês, porque, assim, eu pedi para ir embora, assim, eu desisti antes do tempo, porque eu falei assim, tá muito caro, assim, essa mudança. O caro, para mim, é você ficar uma manhã inteira esperando o paciente, dando espaço para esse paciente particular, tá muito caro para mim. Eu me colocar nessa novidade de me expor, né? Então, hoje, eu falar que eu estou sentada aqui na mesa, com uma câmera me esperando, me vendo aqui, para mim é uma coisa que antes era impossível pensar nisso, né? De fazer um conteúdo. Então, eu estava sofrendo com essa novidade. Hoje, vocês foram aos pouquinhos me tranquilizando, deixando as coisas entrarem de uma normalidade. E as coisas foram melhorando, né? Então, eu achava que, no primeiro momento, toda mudança é muito sofrida para mim. Então, eu não tenho tanta facilidade para o novo, né? Então, isso está muito relacionado a uma realidade de vida. Então, às vezes, eu quero voltar ao caminho conhecido, mesmo que esse caminho conhecido é ganhar pouco, é viver numa limitação maior. E a gente falou assim, não, eu prefiro... Isso eu sei fazer, mas fazer conteúdo, falar, mudar muito o meu jeito de ser, então, não combina. E aí foi quando vocês entraram, na verdade. É uma equipe tão grande que está por trás de vocês, mas, assim, quem é a cara da B2 Med hoje, para mim, são vocês dois, mais o Wallace. O Wallace também é esse ponto focal para mim, esse ponto de apoio que eu peço para ele. Fala assim, não está a minha cara, não está no meu jeito. Então, assim, quando fica muito, muito fora desse natural, dessa coisa muito... Desse jeito mais... Do que é mais familiar para você, talvez. Tem que ser muito, muito, muito simples, muito, muito, muito acolhedor, né? Então, assim, acho que a medicina não pode perder esse olhar mais humanizado, Concordo. esse olhar... Não pode ser 100% mercantilista. Não, né? não. Concordo. E acho que isso é uma coisa importante que a gente, na B2, a gente sempre tenta, ao máximo, fazer as coisas adequadas para a comunicação de cada cliente. Às vezes tem clientes que têm um perfil um pouco mais agressivo, tem clientes que deixam bem claro para a gente que querem ter uma conduta mais conservadora. E tudo bem, a gente sabe se adequar à realidade do cliente. Mas eu acho extremamente importante a gente frisar isso, que aqui dentro a gente trabalha com a personalização bem, bem forte. Então, cada cliente vai ter o trabalho feito da sua cara. E uma coisa que eu queria frisar a respeito disso também é que, no seu caso em específico, acho que fica uma mensagem muito, muito bacana e talvez até um pouco filosófica. No sentido de que, às vezes, falta só insistir um pouquinho mais. Para que as coisas comecem Eu desisti fácil, né? Eu desisti fácil. Vocês que me pegaram na mão e falaram assim, dá mais uma chance. Vocês fizeram assim, vocês me acolheram. Foi uma reunião de acolhimento, né? De me abraçar e falar assim, não, a gente está junto. Mas eu acho que o cuidado tem muito a ver, sabe, Cristina? Não só com você, com os seus pacientes, mas a B2 com os clientes também, né? Lá no início do projeto, antes de você pensar em desistir, eu lembro que a gente teve uma conversa e você falou, Bianca, tá tudo muito lindo, mas não tem eu ali, não tá a minha cara. Então, a gente voltou o projeto do zero, a gente redesenhou tudo. Então, talvez se você não tivesse, né, sentido esse nosso cuidado, você também não iria confiar na gente para falar para você, calma, vai dar certo, a gente tá segurando sua mão, você não tá sozinha. E é uma coisa que a gente sempre fala para você, eu falo para você desde o início do projeto, a gente agora é uma equipe. Então, a gente trabalha juntos. Quando você estiver caindo, a gente vai deixar você cair. A gente vai segurar a sua mão. Eu acho que tem muito disso. E a B2, a gente tem... Os clientes que a gente percebe que
que enxergam a medicina com amor, a gente percebe isso em você. A gente faz um esforço muito grande para que esse cliente tenha sucesso, porque a gente entende que esse cliente bem posicionado na internet, atraindo pacientes particulares, tendo mais qualidade para dar um atendimento mais personalizado, tendo mais tempo na agenda para atender adequadamente cada paciente, isso transforma a realidade do paciente também. Então, a gente se esforça muito para garantir que vocês tenham sucesso. Porque assim, na verdade, eu acho que o paciente, eu tenho um olhar para o paciente idoso, né? Então, a minha faixa etária, eu trabalho principalmente com neurogeriatria, né? Eu trabalho com envelhecimento cerebral, com doenças neurodegenerativas, doença de Parkinson principalmente, né? Então, o paciente idoso, ele tem tanta dificuldade de locomoção, tanta dificuldade de sair de casa, que às vezes a única chance dele sair um pouquinho dessa rotina, às vezes pesada, de acordar, de fazer fisioterapia, de ficar nesse dia a dia com o cuidador, né? É a ida dele ao médico. Às vezes eu falava que o paciente ele gosta da minha sala de espera, porque a minha sala de espera ela tem um outro paciente para conversar. Às vezes ele, em vez de ele chega 1 hora antes, somente para sentar ali, conversar, tomar um café. E bater papo. E bater papo com a minha secretária, né? Então, a Juliana, que é a minha secretária, ela tem uma empatia, um acolhimento muito grande com esse paciente, né? Então, hoje em dia, eu acho que com esse tempo maior que eu estou disponibilizando nessa atenção do paciente, as coisas estão fluindo melhor. É um ambiente muito, muito, muito confortável para o paciente, né? Então, eu fiz um consultório diferenciado no sentido de ter poltronas mais agradáveis, colocar são coisas que eu fiz assim que não são quase nada. Assim, não é aquela poltrona que você senta que você já quer levantar, que começa a doer a coluna ali. Colocar uma poltrona confortável, colocar almofada. Sabe aquela almofada que a gente compra para nossa casa? Sim. Então, eu comprei a almofada para o consultório. Almofada que dá uma sensação de conforto, né? De a gente poder ajustar a lombar, de tudo, né? Então, eu comecei uma coisa que é o meu hobby de final de semana, que eu gosto de fazer, de fazer arranjos de flores naturais para minha casa. E aí eu parei e falei assim, mas por que eu não faço para o consultório? Por que eu não posso levar meus arranjos de flores para o consultório também? E o paciente, ele percebe, Sério? né? Ele percebe que na segunda-feira tem um arranjo novo e ele sabe que fui eu que fiz. E eu falei assim, olha, esse arranjo de flores. E aí eu crio um vínculo com o meu paciente, assim, dele me trazer uma flor. Então, às vezes, o meu paciente, ele me traz flor. Então, assim, outro dia, foi o meu paciente que disse, eu sei que a senhora gosta, então eu trouxe uma flor para a senhora. Muito, muito legal. Entendeu? Isso, né? Então, essa troca que a gente tem, né, da gente oferecer, não um café, porque o meu paciente não gosta de café. Ele falou assim, doutora, eu só gosto de chá. No outro mês, eu vou lá e compro chá para ele, entendeu? Eu falei assim, olha, trouxe o chá que a senhora gosta. E, assim, esse momento que eu quero que ele tenha essa experiência de acolhimento lá no consultório. Eu acho que você tocou no ponto, Cris, que é muito importante e que também vale a pena trazer para os colegas médicos e, às vezes, até para os donos de agência de marketing médico que estão assistindo o nosso programa. É muito comum que o médico não pense nessa experiência da sala de espera. E eu acho que a sala de espera, uma boa sala de espera, uma sala de espera com uma poltrona confortável, que tem um ar de casa, né? Que faça com que esse paciente, não seja um fardo para ele esperar pela consulta. Eu acho que isso compõe a experiência do paciente e faz com que, às vezes, ele... Por exemplo, às vezes a gente vai pagar numa consulta particular de um médico R$700, R$800. E, às vezes, a gente tem a sensação de que talvez não vale aquilo tudo, né? Por mais que valha pelo conhecimento, pelo tempo que aquele profissional se dedicou estudando. Mas quando você faz essas coisas... que são coisas que não dependem do conhecimento do médico fazer. É afeto, é carinho. É carinho. E o médico fazer isso, o paciente percebe, como você bem trouxe, né? E faz toda a diferença nessa capacidade do médico de conseguir precificar bem a sua consulta, sabe? Às vezes as pessoas acham que cobrar um preço adequado na consulta tem muito a ver com a forma como você se veste, de se vestir de uma forma super extravagante ou super exuberante, enquanto, na verdade, tem muito mais a ver com esses pequenos detalhes. A experiência como um todo, Isso, né? isso. A experiência desde o momento que entra, se sente cuidado. Desde o momento do WhatsApp também. Exatamente. Desde o momento o primeiro impacto, né?
Quando ele entra em contato, quando ele decide, na verdade, te chamar, quando ele vê um anúncio e ele sente o seu cuidado ali através do anúncio, ele entra em contato, sente um cuidado ali no atendimento, depois ele chega, se sente acolhido em casa. Então, isso conta para um ótimo atendimento, né? Com Para uma certeza. experiência diferenciada. O meu consultório, ele não é um consultório que eu fiz questão dele ficar luxuoso, assim, aquele consultório que você entra, tá cheio de brilho, mas é um consultório acolhedor, então eu fiz questão que ele ficasse com o meu jeito. E eu acho que isso aí reflete outra coisa que é extremamente importante quando a gente fala em termos de marketing. Você tem que fazer um consultório que se adeque ao seu público. Então, quem é o público da Cristina? É um monte de velhinho que gosta de um ambiente acolhedor. Sentar, conversar, chegar 1 hora antes para bater um papo Ter com a um minha biscoitinho, secretária. alguma coisa assim. Agora tem pão de queijo, porque eu descobri, na verdade, que assim, os pacientes, como eles chegam muito cedo, né? Então, eles gostam de ficar, então eles ficam... Às vezes, eles criam expectativas. Você imagina que é o único momento que eles têm. É como se fosse aquela... Ele coloca a melhor roupa, ele toma banho mais cedo, ele vai pro consultório e às vezes Quando ele tá senhorinha, tão... às vezes pinta a unha, passa batom Nossa, também. vai no cabeleireiro, né? Então, eles vão ali naquela expectativa, né? É um então, evento. É um evento. É um evento do mês. É um evento do mês, né? Então, eu tento fazer com que... Ele sabe que eu percebo que ele fez a unha, ele sabe que eu percebo que ele fez a barba. E quando ele não faz, eu brigo com ele que na próxima vez ele tem que fazer a barba. Então, isso resgata também a autoestima deles, né? Deles entenderem que eu tô olhando, eu tô vendo eles de verdade, né? E o despertar desse paciente de tirar o pijama e sair para a rua, isso na pandemia foi muito forte, assim, porque o confinamento mexeu muito com o emocional dos pacientes idosos, né? A piora cognitiva foi muito acentuada. Mas hoje eles vão mais ativos, mais dinâmicos. E eu trabalho muito essa questão da autonomia, da independência, do bem-estar, do envelhecer com mais saúde, com mais qualidade. Porque acaba que envelhecer, todo mundo vai, né? Mas a forma como a gente vai envelhecer depende muito desses cuidados. Dignidade. Sim. Eu falo muito isso. E eu faço uma coisa que também é uma coisa muito minha, né? De puxar os filhos para os pacientes, né? Para essa realidade do cuidar dos pais, né? Interessante. Porque o paciente idoso, principalmente onde é o meu consultório, que é em Copacabana, Copacabana é um bairro aqui no Rio de Janeiro. Bastante idoso, né? Que é o maior índice de idosos per capita aqui no Rio de Janeiro. E é um bairro que envelheceu. Os jovens não ficam mais em Copacabana, né? Então, eles acabam vindo para outros locais. Então, é um local que eles não visitam tanto os pais. E eles sentem muita falta. Então, essa sala cheia, essa sala de recepção cheia, porque eles querem conversar e eles estão sem essa relação. Então, depois da consulta, eu sempre peço para fazer uma reunião familiar online, que eu junto todos os filhos, assim, para uma reunião, uma consulta familiar, para a gente falar sobre as demandas dos pais que eles precisam ser trabalhadas, né? E aí a gente fala um pouquinho também sobre a questão do isolamento, do quanto que ele precisa dessa atenção, né? Então, às vezes, uma videochamada faz uma diferença muito grande. Entendi, né? porque realmente existem inúmeros estudos mostrando que a ausência de vínculos, né, sociais é uma das coisas que mais prejudica o idoso e que até impacta na longevidade do idoso é ele não ter uma rede de apoio bem estabelecida, né? A gente fica tentando criar essa ponte, assim, para resgatar esses laços e fortalecer e dar essa atenção, né? E o paciente, ele sente muita mudança, assim. Essas mudanças fazem muita diferença nessa qualidade. É esse o meu trabalho principal. Mas hoje esse trabalho está sendo feito com uma forma mais, digamos assim, uma dedicação maior minha, porque eu estou diminuindo... Tá sobrando tempo? Tá sobrando tempo. Tá sobrando tempo. E aí eu queria entrar nessa seara de sobrando tempo, queria entender como esse tempo que sobra agora impactou na sua vida pessoal. Então, Daniel, quando eu estava nessa vida corrida de direção, de gestão, de hospital, aquela coisa, eu não tinha muito tempo para nada. Eu era um workaholic mesmo, assim, de ficar com o telefone direto, de ficar o tempo todo no WhatsApp, de qualidade de tempo com a minha família, qualidade de tempo eu não tinha, assim. Hoje não. Hoje eu estou despertando para outros prazeres, outros momentos, né? Então, eu estou realmente resgatando a Cristina, né? O lado pessoal que estava muito empobrecido. Eu
estava muito empobrecida de vida. Minha vida era só trabalho, só trabalho. E como você acha que isso impactava a sua cabeça, assim? Acho que deve ser muito difícil ficar nessa situação, né? Como que meu casamento sobreviveu, como que meu filho cresceu, e eu acho que eu olho assim, eu vejo ele com 19 anos agora e fico falando assim, nossa, como passou? Passou rápido e eu não vi tantas coisas. Eu acho que eu não curti. Como não poderia curti ter curtido, né? Entendi. Eu acho que eu podia ter feito melhor. Eu acho que hoje meu filho está fazendo medicina, né? Então, assim, eu acho que ele... minha indicação para ele, meus conselhos para ele é para ele viver mais, assim. Até hoje, assim, mesmo ele estudando, eu falo que ele precisa tirar o final de semana, ele precisa ter a vida social, ele precisa treinar o basquete que ele gosta. Eu dou muito valor a isso. Né? Eu acho que eu era muito focada muito no estudo, depois trabalho. Eu era muito 100%, 200% relacionada ao trabalho. Eu acho que hoje a inteligência emocional está no equilíbrio. Eu acho que faltou isso nesses primeiros anos. Esses primeiros 30 anos. Agora que eu estou aprendendo a mudar um pouquinho. O bom é que nunca é tarde para aprender e absorver esse tipo de coisa, né? Não, eu me sinto hoje uma jovem começando que de bom. novo. Pegando um gancho disso que você falou, né? Você fez medicina há muitos anos atrás, o seu filho está fazendo hoje, né? Como que você acha, Cristina, que vão ser... Porque a gente está numa nova era de pessoas aí, de novos formandos de medicina. Então, a gente sabe que talvez essa atenção, né? Que você tinha, todo esse cuidado, você dedicou boa parte da sua vida no SUS. E foi aquilo que você falou, você não pensava na recompensa em dinheiro, porque você só estava ali trabalhando, estava fazendo por amor. Qual que é a diferença que você sente de hoje em dia? Você acha que as pessoas continuam fazendo ali por amor? Como que você acha que a medicina mudou e como que você acha que isso impactou? Hoje é muito triste, né? Porque quando eu estava na direção, eu acho que eu tive que ir muito na assistência para ocupar espaços vazios de jovens médicos que não entendiam que eles tinham que estar na linha de frente, que não existia meio termo, né? Então, assim, hoje não existe tanto cuidado, tanto comprometimento. Eu acho que falta um pouco de comprometimento. Mas eu não sei para onde que vai essa medicina, porque ela tá tão diferente, né? Então, eu tô no final da minha carreira no SUS, né? Então, assim, eu realmente tô terminando. Hoje eu diminuí, hoje eu voltei a assistência na neurologia, mas três manhãs. Então, 3 manhãs do meu dia, da minha semana, ainda estão envolvidas no SUS, mas eu estou em processo de aposentadoria a curto prazo, né? Mas eu acho que eu vou apagar as luzes assim e não olhar muito para trás, porque eu vou ficar triste de ver, né? Porque eu acho que está muito diferente, muito, muito diferente do que quando eu comecei, que a gente realmente fazia mais pelo paciente. O paciente, ele fica... Sabe a sensação que eu tenho que eles ficam... ninguém assume nenhuma responsabilidade, né? Então, as pessoas Todo mundo não... quer passar a batata quente pro próximo. Pro outro. Exato. Então, é como se a gente estivesse deixando pro próximo, sabe? Então, ninguém cuida daquele paciente como todo. Ninguém... não existe uma equipe, não existe um round mais da gente dividir as demandas daquele paciente. Sentar e discutir aquele paciente. Cada um faz a sua parte, não existe... essa ponte, não existe a Bianca que resolve... Que integra o cuidado. Que integra o cuidado. Então, assim, eu falo que isso faz a diferença. No meu consultório, ele tem um nome que chama Clínica Cuidado Médico Integral. Porque eu sou aquela médica neurologista que eu não estou na ponta. Na verdade, eu vou ligar para o geriatra do paciente, para o cardiologista, eu falo com o fisioterapeuta e a gente trabalha em conjunto. Se a gente não abraçar aquele paciente... e não somar, então o paciente ele fica perdido. Muitas vezes o paciente chega no consultório e ele toma remédios repetidos que cada médico passou, similares, mas que o médico que passou aquele não sabia que ele já estava tomando, então ele tomou dose dobrada, similar, mas dobrada. Mas é o mesmo remédio. E ninguém parou para falar assim, mas o senhor toma isso? Então... Eu preciso, às vezes, fazer simplificar a vida desse meu paciente. De fazer uma receita, falando assim, de manhã a senhora vai tomar isso. De manhã. As interações medicamentosas e ligar para o cardiologista e falar assim, olha, eu preciso trocar esse remédio por isso, isso, isso. Então,
aqueles 5 minutos que é que eu preciso falar com o médico dele, faz uma diferença muito grande, né? É o motivo daquela sonolência excessiva, é o motivo dele não estar tão... piorou muito a parte do apetite dele, porque os remédios estão tendo muito efeito colateral. Então, é parar e ouvir o paciente, saber o que ele está tomando, por que ele está sentindo isso, né? E que hoje em dia, no SUS, cada vez mais tá mais difícil disso acontecer, né? Porque, infelizmente, a remuneração hoje não é mais bacana, não é interessante. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas boas não queiram isso, já que existem oportunidades melhores. E aí acaba ficando a população mais carente, que é a que mais precisa de um cuidado mais próximo, talvez com médicos ali que não são tão competentes ou tão responsáveis, né? E falta experiência, talvez, né? De sentar. Ou comprometimento, eu não sei. Eu tô naquela fase da minha vida que eu não tô querendo mais julgar, né? Tô querendo só viver um pouquinho mais e de uma forma melhor e sem muito julgamento do outro, né? Fazer a minha parte, mas da melhor forma possível. Com certeza. E eu acredito que com o seu consultório é um melhor processo, assim, porque você também vai estar fazendo a sua parte, só que agora fazendo um pouco para você também, né? Eu acho que sobra mais dinheiro para eu poder investir nos meus congressos, né? Então, hoje, agora, eu estou trabalhando também essa parte da neuromodulação, que é um investimento que você tem que fazer, né? Fazer uma pós-graduação depois de 30 anos, investir nessa pós, ir para São Paulo, fazer tudo isso para mim... custo com passagem, custo com pós e tal. Tudo caro, né? Que você sempre coloca assim, não, agora não, agora não. Não, agora sim, é agora, não é para depois, tem que ser... Então, investir na nossa... Tudo é investimento, né? E você tem que ter recursos para esse investimento na tua carreira. Sim. Né? O investimento no marketing também é um recurso. Sim, com certeza. Você precisa ter isso. Mais importante, né, nesse papel, principalmente do sucesso aí, né, que a gente está alcançando aí do seu projeto, eu acho que é você, né, Cristina? Você isso é uma coisa que eu queria pontuar também. É uma pessoa muito engajada, você é super disposta. Eu sei que, às vezes, o processo ele é difícil, né, ele acaba deixando a gente ali preocupado, mas você sempre foi muito disposta em confiar na gente. Quando a gente te propôs, você confiou na gente. E não só agora, mas você ainda, depois de tanto tempo, está disposta a continuar estudando, a se atualizando. Então, o sucesso do seu projeto reflete naquilo que você é para os seus pacientes. Eu concordo. Você é sucesso, sabe? Olhar, e hoje você estar olhando para si com um pouco de cuidado, eu acho que é gratificante para si mesmo, porque você merece isso. Sim. Você é incrível. Te admiro. Sobre isso, eu tenho algo a falar, que a gente percebe claramente que os clientes que mais se engajam no projeto, assim, a gente está também fazendo a parte de gestão de mídias sociais da Cristina, pessoal. Então, esses dias, a Tuane, que é responsável pelo projeto da Cristina, pediu para ela mandar alguns áudios explicando das fotos que ela havia mandado, né? E a Cristina mandou áudios super longos, assim, explicando detalhadamente. Então, mostrando de fato uma preocupação com o projeto. E a gente percebe que isso é uma coisa que se repete várias vezes dentro da B2Med. Que é os clientes que têm mais sucesso são os clientes que estão mais engajados. E em conjunto com isso, trago também o que eu havia trazido anteriormente, que são os clientes que estão dispostos a esperar. Eu acho que muitas vezes alguns médicos nos contratam, alguns colegas, com a expectativa muito irreal de que a gente vai resolver a vida deles em 3 meses e que ele não vai precisar tocar em nada e que as coisas vão acontecer magicamente para ele, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Cris. Como você se vê como coautora do processo? Porque eu acho que a gente ajudou, claro, mas eu acho que isso tudo foi um trabalho a muitas mãos, todo mundo fazendo junto o que precisa fazer para que o projeto funcione, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você participa conosco. Mas, Daniel, talvez seja mais fácil você falar, porque, assim, uma vez quando você veio aqui no Rio, e aí eu entendi um pouquinho como que você consegue fazer com que a tua equipe seja tão parecida com você. Né? Isso porque, é cultura, assim, gente, cultura empresarial. É impressionante, assim, porque eu converso com Bianca, converso com... Assim, tem tanta gente por trás, assim, e eles têm tanta tranquilidade para passar comigo. Eles me acalmam. Você, assim, eu às vezes eu cobro muito, né? Eu cobro muito, assim, eu quero resultado, eu quero isso, quero aquilo. Quando eu tenho 10 minutos do meu tempo que eu vou falar
eu quero fazer... E vocês conseguem me dar essa tranquilidade de... Não, vamos fazer desse... Vocês fazem um projeto e quando eu falo assim, não gostei, começa a fazer... A gente fala assim, olha, não tá o meu jeito. E vocês refazem aquilo e em 15 dias me entregam diferente daquilo e com o meu jeito, eu acho que isso é melhor você falar do que eu, porque vocês estão sempre individualizando. Eu me sinto na tua empresa como uma pessoa especial, mesmo sabendo que vocês têm muito mais para si. Eu não sei o que falar, só você pode falar. Eu acho que a sua própria fala revela isso, que você fala, olha, isso aqui não tá do meu jeito, isso aqui não tá legal. Tem clientes que nem se dão o trabalho de fazer isso. Tem clientes que às vezes a gente pede feedback e eles não dão. Tem clientes que a gente pede feedback e eles demoram dias para responder. Então, assim, eu acho que essa coparticipação do processo, mostrando interesse de fato. E, assim, a gente também estava conversando aqui, off das câmeras, que você está estudando agora sobre finanças, que a gente também conversou com a Fernanda. Inclusive, Fernanda, um beijo para você se você estiver assistindo. Que antes de a Fernanda entrar no projeto para poder ajudar a gente, você achava que a gente ia resolver tudo para você. E hoje você percebeu que você precisa também ter uma coparticipação. Quando você falou aquilo, eu falei assim, eu era um desses clientes que achava que eu não ia precisar, que eu ia terceirizar essa questão do marketing. Eu iria contratar a B2Med, que ela ia resolver tudo para mim, E uma coisa que eu aprendi foi isso. As pessoas só podem fazer o que elas entendem que você quer. Perfeito. Se você não sabe o que você essa quer... Essa frase é perfeita. Se você não sabe... Como eu não entendia nada, eu falei assim, eu quero de um jeito, mas eu não sabia explicar para vocês. Eu não entendo as palavras que vocês, no primeiro momento... Às vezes o Wallace manda um relatório lindo, cheio de gráficos lindos, assim. Ele fala... Eu olho e falo assim... Wallace, eu não entendi, me explica. Aí ele explica com todo carinho, com toda atenção. Mas eu tenho humildade de chegar para ele e falar assim, eu não sei o que é isso, né? Então, tudo é muito novo para mim, né? E tem clientes que, às vezes, também... Eu tenho certeza que tem clientes que veem esse relatório, que não entendem e não pedem para entenderem, entendeu? E aí, depois vem reclamar, dizendo que o resultado não tá bacana. Mas, cara, como é que a gente... vai saber que você não tá gostando do resultado se você não diz isso pra gente, entendeu? Mas a Cristina, ela sempre foi muito sincera com a gente. Esse é um ponto importante. Nas questões até de mídias. Eu lembro que no começo do projeto ela falava, gente, mas como que eu não sei o que é eu gravar um store. O que é o store? O que é o Reels que vocês falam? Aí eu, calma, vem cá, vamos te explicar. E é o que eu falo pra ela. Eu sou de outra geração. Eu não usava internet. Não, eu usava internet, mas eu não usava o Instagram. Não sabia. Eu nunca postava nada, né? Então, a minha vida era muito... reservada. Muito reservada. E muito era um trabalho... E assim, eu não era essa coisa, eu não sabia o que era. Gente, eu não sabia o que era isso. E uma coisa que a gente percebe a mudança, né, da Cristina, ela no começo ela não compartilhava pra gente muitas coisas que ela gostava de fazer. Agora ela tem compartilhado com a gente. Então, todo fim de semana ela monta os arranjos, ela compartilha com a gente no grupo. E isso é importante, porque às vezes, mesmo que a gente não vá usar determinada imagem que ela mandar, a gente usa outra, mas a gente começa a conectar, a conhecer um pouco mais da história dela. Então, montar todo o material, todo o planejamento em cima daquilo que ela é. Perfeito, porque eu acho que uma das coisas, assim, ultimamente a gente tem visto cada vez mais muitos médicos contratando empresas de marketing e a gente vê um trabalho muito genérico, muito parecendo que fez o mesmo trabalho para todo mundo. Vocês não. Mas isso eu gostaria de deixar claro que porque... Vocês não, vocês fazem, vocês, assim, eu fui ver uma outra... Vocês... É muito diferente uma da outra. Mas isso é porque, sabe por quê? Porque você nos dá o substrato. Porque quando você manda um áudio de 3 minutos falando sobre a história daquela foto, a gente começa a conhecer mais sobre quem é a Cristina. Tem muitos clientes que eles preenchem um checklist e não falam mais pra gente sobre quais são os seus hobbies, o que é que ele gosta de fazer no tempo livre, a forma como ele vê o mundo. Quanto mais informação você dá pra Tuane ou pro social media que estiver tomando conta da conta do médico em questão, mais o social media consegue enxergar o mundo pelos óculos da Cristina. É como se agora a Tuane tivesse um óculos seu, vou botar o óculos da Cristina. Essa é a forma que a Cristina enxerga o mundo. E ela consegue escrever os seus conteúdos. Mas isso tem a ver com o fato de que você nos dá muito substrato para isso, entendeu? Mas aí, quando o cliente dá essa munição pra gente, a gente consegue fazer isso. Às vezes a gente não consegue. Às vezes fica um pouco genérico. Achei que vocês fizessem para todos.
O quê? Vocês conseguem traduzir muito bem Essa personalização. Essa personalização. A gente tenta, mas não é todo mundo que a gente consegue fazer. Porque às vezes a gente não tem o substrato necessário, Exatamente. entende? Mas a vocês gente fazem trabalha com tanta propriedade isso. Eu olho e falo assim, ué, Mas gente. é que assim, ó, Cristina, a gente tem um trabalho realmente em equipe. Você É nos traz impressionante. coisas que nós precisamos, então todo o recurso, material que a gente precisa extrair de você, você nos fornece e a gente consegue te entregar um trabalho de qualidade. Tem alguns médicos que eles não trazem pra gente, eles não dedicam esse tempo para nos trazer coisas. Isso. Então, a gente consegue montar um material, mas quando a gente trabalha em equipe, o projeto flui de uma forma muito mais natural e o sucesso ele é muito mais garantido. Por isso que lá atrás eu não quis deixar você sair, porque desde o início você foi dedicado ao projeto, você é o tipo de cliente... Você tem o perfil que a gente já sabia que ia dar certo desde o início, entendeu? E a gente faz com que o nosso trabalho, a gente tenha certeza que ele vai valer a pena. Isso. E assim, pela nossa conversa que eu tô percebendo que o que você faz, você acha que é o normal. Que, tipo, essa participação, mandar as fotos, explicar a história por trás de cada foto, você acha que isso é algo que todos os colegas fazem, mas não é, entendeu? Infelizmente não é. E aí a gente aí veja, como é que como é que a gente vai conseguir gerar o mesmo resultado que a gente gera pra Cristina se você não nos dá o que a Cristina nos dá, entende? E aí eu tô percebendo que você não entendia que isso era tão importante assim, mas é. Entendeu? Por isso que eu falei que o maior ponto de sucesso do seu projeto é você. Exato. Porque você nos fornece aquilo que a gente precisa para te ajudar no seu projeto. Isso. E que é algo muito natural para você. Tô adorando que você tá com a cara um pouco de surpresa. Não, eu tô achando tudo tão estranho, porque eu achava assim, quando eu vejo, eu acho assim, nossa, porque como eu não sei, às vezes eu não sei verbalizar, e vocês conseguem traduzir aquilo de uma forma tão especial, que eu falo assim, nossa, vocês falam melhor do que eu imaginava que eu faria, entendeu? Então, vocês conseguem a edição, a música, muita coisa, são vocês que eu não tenho a mínima ideia como fazer, e vocês fazem transformar aquilo de uma forma profissional, mas acolhedora. Perfeito. Então, não fica com aquela coisa que muitas vezes sem alma, sabe? Então, porque a gente busca trazer realmente a sua essência, Isso. né? Você, como a gente te conhece, a gente conseguiu gerar uma conexão maior com você. Então, para a Tuane se torna algo natural saber aquilo que é a essência da Cristina. Exato. Mesmo que às vezes você não consiga verbalizar isso, por ela já ter feito muitos trabalhos para você, ela já sabe como você pensa. Entendeu? E às vezes, mesmo você, olha, não gostei disso aqui, não sei muito bem por quê. Tipo assim, por ela já ter uma bagagem de já ter feito várias coisas pra você e de você já ter passado um monte de coisas pra ela já acaba sabendo por que você não gostou muito bem daquilo, entende? Acho que pensa assim, pra gente acaba se tornando algo natural, porque é algo que faz parte do nosso dia a dia, mas vou colocar uma situação que talvez faça parte do seu dia a dia. Aqui você relatou que às vezes você sabe que, o seu cliente vai lá e corta o cabelo porque ele vai te ver. E você não precisa falar isso pra ele, mas você sabe que ele faz isso. Porque você já conhece aquele seu paciente. Perfeito. Então, eu acho que a analogia foi muito boa. Eu acho que a gente também conhece o nosso cliente. Então, a gente conhece quando o médico entra pra gente e ele tem um perfil de cuidado, de carisma, ele tem atenção ao paciente. E por isso que a gente percebeu, porque desde o início, desde o comecinho, você sempre demonstrou o seu amor, o seu cuidado com o paciente, o seu cuidado com o projeto, com a sua vida. Então, é algo que a gente consegue gerar uma conexão e te conhecer, assim como você consegue conhecer seu paciente. Quando ele entra no seu consultório, você está atendendo ele pela primeira vez. Você sabe o perfil de um paciente seu que vai te dar um pouco mais de trabalho, um paciente que vai ser mais tranquilo, vai respeitar o tratamento. Mas eu dei muito trabalho. No início? Deu. Deu. No início, assim, a gente tava com um pouco de... Eu acho que isso é outra coisa muito educativa que vale a pena trazer. Às vezes a gente... Expectativas. Eu acho que era isso que você falou no início, né? Se você entra nesse projeto achando que em 3 meses as coisas vão se transformar e aquilo vai funcionar, e sem você colocar dedicação, horas ali. Isso. Então, tempo. Você tem que estar... Então, hoje, por exemplo, uma das coisas que a mentoria que a Fernanda fez para mim, eu tenho tempo de dedicação para também nesse projeto. Esse projeto também faz parte, não só as consultas. Da mesma forma que eu tenho hoje, separado na agenda que a Natália colocou, eu tenho um horário para responder as demandas. Então, é um momento que eu respondo
a fazer relatório, fazer retorno de pacientes, né? Então, assim, as receitas. Então, eu tenho uma hora na minha agência que eu sento e faço a burocracia. Entendi. Da mesma forma que eu tenho uma hora que eu vou e resolvo as coisas do marketing, né? Então, são coisas que eu separei, organizei. Minha vida está muito mais tranquila e organizada. E aí, uma coisa que eu acho... E aí, eu tiro uma hora do meu dia, 2 vezes na semana, para responder as demandas, as coisas dos conteúdos. E é suficiente? 2 horas. Suficiente. 2 horas por semana. E, às vezes, as pessoas não estão a fim de dedicar isso. Mas o ponto que eu queria trazer é que, às vezes, a gente está começando a tocar o violão, mas ele está um pouco desafinado. No início, você trazia várias coisas ali que talvez não estavam do seu jeito. E no início, a gente errava mais do que a gente erra hoje. Agora é muito simples. Agora vocês... Eu praticamente tudo é... Aprovado. Todas eu aprovo todas as... Mas é isso, eu gostaria de deixar muito claro para os outros colegas que estão ouvindo a gente, que no início não é assim. Até a gente entender como o outro pensa, como o outro vê o mundo, isso não é algo que você consegue em uma única reunião. Eu acho que o início é muito isso, alinhar as expectativas, mas eu sempre costumo comparar hoje nas reuniões iniciais, um edifício, ele não é construído sem uma base. A base do projeto, ela é essencial para o sucesso dele. E ela não é construída de um dia para o outro. Sim. A gente precisou de alguns meses. Até afinar. Exato. A Tuane primeiro construiu um planejamento que você inicialmente até aprovou no grupo, mas depois você falou para mim, a minha cara. Eu estava um pouco constrangida. Exato. No primeiro momento, eu só falei com você, lembra? Isso, exatamente. Por isso, então, aí eu vou interromper aqui. Por isso a importância de ter uma pessoa que seja a zona de conforto. Eu sei que com a Bianca você se sente à vontade para fazer críticas. E por isso que você tem que ter, dono de agência que está ouvindo a gente, um departamento de sucesso do cliente na sua empresa. Porque às vezes a cliente não vai se sentir confortável de fazer a crítica que ela tem que fazer com todo mundo. E ela tem que ter... Eu não ia expor a Tuane. Eu não ia expor a Tuane para aquele grupo que tem um monte de gente ali. Eu falei assim, por que eu vou prejudicar a Tuane? E deixando claro que assim, a Tuane tem um trabalho impecável. A questão não era o trabalho, a questão é que não conseguiu alinhar com aquilo que era você. Isso. Então, assim, essa base, ela às vezes demora um pouco para ser construída. Não é de um dia para o outro. Hoje em dia... A Tuane está 6 meses trabalhando com você. Então, a Tuane, ela já sabe exatamente aquilo que você vai gostar. Foi aquilo que eu te falei. Ela já te conhece. Isso. Então, é muito mais fácil para ela. Se vir uma outra pessoa hoje, ela vai ficar um pouco perdida até ela alinhar novamente. Sim. Entende? Então, o começo que você falou, eu dei muito trabalho, eu acho que é só questão de detalhes. Quando você constrói a base... O resto flui. Exatamente. E aí, uma coisa que eu queria trazer, voltando da conversa lá de trás, que eu não consegui falar. Você falou, às vezes eu fico surpreso como as pessoas da empresa pensam de uma forma muito semelhante à sua. E eu comentei rapidamente que tinha a ver com cultura empresarial. Isso tem muito a ver com o fato de que a gente tem uma cultura muito transparente dentro da empresa. Então, assim, a gente tem muito claro e estampado qual é a missão da B2Med. A missão da B2Med é conectar pacientes com bons médicos, com os médicos que vão resolver os problemas deles. Como é que a gente vai fazer isso? Através da prestação de serviço de marketing médico de qualidade, tirando os charlatães do mercado e fazendo o trabalho para médicos que são bons de fato. Então, todo mundo da empresa sabe a nossa missão, que é o porquê que a gente existe, porquê que a gente faz o que a gente faz, como a gente faz, que são os nossos valores, né? O que é que nós aceitamos, o que é que nós não aceitamos dentro da empresa, o que é que nós bonificamos, o que é que nós rejeitamos. Hoje, graças a Deus, e assim, a gente tem uma transparência muito grande. Não só a diretoria, que é o Pedro e o Thiago, mas as lideranças, todo mundo pensa da mesma forma, porque a gente faz questão de externalizar isso. E hoje a gente tem uma cultura tão forte, mas tão forte, que quando uma pessoa não está de acordo com o que a gente pensa, muitas vezes ou ela pede para sair, ou o próprio time fala, cara, essa pessoa não está de acordo com o que a gente pensa. E a gente acaba cancelando o contrato de prestação de serviço, porque não encaixa naquele ambiente. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a diretoria deixar muito claro. E não só a cultura, missão, visão e valores, não. O pessoal da empresa sabe quanto é o faturamento da empresa, qual é a meta de vendas da empresa, quanto de caixa a empresa tem, o que é que a gente vai fazer com o capital que tem, quais são os investimentos que a gente vai fazer, quais são os planos que a gente tem para a empresa. Todo mundo sabe disso. Então, uma dica que eu acho que vocês podem trabalhar é usar isso não só no marketing, né? Não só ensinar os médicos ao marketing. Você é um médico também formado, mas que você virou um empresário de sucesso. Eu acho que quando eu aprender que finanças, metas,
o meu valor do meu atendimento. É algo muito novo. Então, eu estou aprendendo com você. Eu quero aprender mais. Eu quero um curso mais próximo a isso, dessa visão empresarial que você coloca aí na tua empresa, que é tão bonito de ver. Bacana. Eu acho que isso reflete em você, Cristina, porque, na verdade, a cultura, né? Tudo isso reflete em nós, né? Vocês têm uma cultura, diretoria, e hoje, como, né? Fazendo parte da equipe da B2, eu posso falar com propriedade que eles têm ouvidos sempre disponíveis para escutar o que a gente também tem para falar. Não só então, da equipe, mas de todos os clientes também. Exatamente. Então, quando lá atrás você quis desistir, eu cheguei no Dan e falei, Dan, a gente não pode perder. E ele até então, ele não te conhecia, ele não conhecia a Cristina dentro do projeto, mas a gente estava conhecendo, mas ele se colocou ali à disposição para escutar, para entender, se colocou à disposição também para te escutar. Então, pense se me fosse... ajudar, né? Exatamente. Ele me ajudou, ele tirou, ele deixou o dinheiro de lado e falou assim, não, eu vou cuidar da Cristina. Então, o dinheiro ficou, a questão do contrato, ele ficou em segundo plano ali, ele foi pensar porque eu tinha certeza de que a gente ia conseguir fazer o seu projeto dar certo por conta das suas características pessoais e porque eu percebi que a gente compactua muito da mesma missão, assim. Eu acho que, assim, a gente hoje, graças a Deus, está num patamar de empresa que a gente não trabalha com quem a gente não gosta, Cristina. A gente, recentemente, demitiu bastante cliente que a gente não tinha muita certeza do potencial técnico daquela pessoa, ou então do compromisso ético com o paciente, entende? Então, hoje, e isso tem se tornado cada vez mais intenso. Eu percebo que quanto mais a gente faz isso, mais a gente fica com melhores clientes que a gente de fato gosta, que a gente sentaria para poder tomar um vinho junto. Entendeu? Graças a Deus hoje a gente está nesse patamar. Porque a gente tem a missão muito clara. E quando eu percebi que você compactuava muito com isso e que os pacientes seriam muito prejudicados se a gente não conseguisse fazer um bom trabalho com você, eu falei que existe um bem maior do que apenas o dinheiro, sabe? Exatamente. É impressionante. Então, só posso agradecer a vocês, assim, de acreditar em mim. Vocês acreditaram mais em mim do que eu mesma, né? Então, assim, naquele momento eu estava querendo desistir desse novo dessa medicina com valor, né? Então, assim, valorizando o médico. Acho que o médico está muito desvalorizado hoje no meio. Né? Eu tenho essa impressão também, infelizmente. E a tendência uma profissão que... um monte de médicos surgindo por ano, né? Hoje são mais ou menos 50 mil médicos que vão surgir ano a ano. A gente tem a previsão de 1 milhão de médicos até 2030. É muito médico. Então, daqui até 2030, a gente deve dobrar a quantidade de médicos. Provavelmente, os valores dos plantões vão continuar iguais. As oportunidades de trabalho vão ficar cada vez menores. As grandes redes, Reddor, DASA, vão começar a verticalizar tudo. Então, eles já estão com projetos de fazer residência médica. Acho que já estão querendo fazer até faculdade também. Então, quem não conseguir se posicionar e trazer esse algo a mais, que é essa humanização, esse cuidado para o paciente, vai acabar sendo engolido pelo mercado, infelizmente. E aí, Cris, para a gente finalizar, que eu sei que você já está com o tempo perto de ir, você trouxe uma coisa, quando a gente estava fora das câmeras, que eu gostaria que você explorasse um pouco mais sobre isso, que eu acho que é um excelente tópico para a gente finalizar aqui. E acho que durante a nossa conversa isso ficou claro em alguns momentos, que você tem um espírito muito claro de aprendiz. Não é porque você já tem 30 anos de formada como neurologista que você já sabe tudo. Você está agora aprendendo sobre finanças pessoais, está começando a fazer o investimento do dinheiro, está aprendendo como... Antes não sobrava para investir, né? Agora, pelo primeiro... Acho que foi o primeiro mês que eu estava vendo isso, né? Que, além do... O meu objetivo era fechar o orçamento, né? Ficar no 0 a 0. Olha, eu não estou com dívida. Eu ficava orgulhosa de ser uma médica que não tinha dívidas, que eu não usava... Hoje eu quero investir na aposentadoria, eu quero investir em poder viajar, quero investir em... Isso é o valor dessa nova Cristina que está aprendendo que a medicina não pode ser só uma missão de ajudar e tudo. A gente tem que ter um retorno financeiro. Tem que ter o que Ayn Rand chama de egoísmo virtuoso, né? Eu acho que você tem que ter um egoísmo ali virtuoso, claro, que não é porque você está se doando aos outros que você tem que se esvaziar de si, né? Você tem que ter também, manter a Cristina e manter a personalidade da Cristina. Mas eu acho que esse espírito de aprendiz, Cris, é muito importante. Você tem um espírito muito humilde, no sentido de que, cara, você é muito boa neurologista, você é excelente neurologista, mas você sabe Como que... Como empresário, eu sou péssima. Existem várias... Exato. Existem várias coisas ali
não necessariamente voltadas à assistência, que são muito importantes para a São vida de muito qualquer importantes. pessoa e que a gente precisa se dedicar a aprender. Eu nunca me dediquei, né? Então, assim, Mas eu agora achava tá se dedicando. que médica era uma missão que eu só precisava atender o paciente, que a minha missão era com o paciente. Não. O consultório é uma empresa, só que eu nunca pensei no meu consultório como uma empresa, né? Então, eu nunca fiz investimento em relação a esse contingenciamento, né? Chegava em dezembro, eu tinha que pagar o 13º da minha secretária, tinha que fazer isso. Não sobrava dinheiro, pelo contrário, eu tinha que estar sempre... Estava sempre sem essa previsão de orçamento a longo prazo, a médio prazo, né? Então, hoje, eu acho que eu tenho que eu ainda preciso aprender muito. Então, eu continuo sendo estudante, né? Eu acho que daqui a uns 6 anos eu consigo me formar nessa... Estou no primeiro ano. Nesse então, curso. No nesse começo curso. do projeto, a Cristina falava assim pra mim, Bianca, você precisa entender, eu só sei ser médica. Eu não sei se outra coisa, eu só sei 30 anos eu só ser fiz médica. isso. É, Os então, 30 anos eu agora, só fiz isso. tá sendo Agora não. médica Agora eu empresária. quero Isso. ser ver meu consultório de uma forma profissional. Perfeito. Não como um hobby. Eu achava que ter um consultório era um momento prazeroso para mim, para eu curtir aquele meu paciente, que o meu dinheiro vinha do meu salário no SUS. Então, aquele era um dinheiro extra ali que eu podia contar com... Mas, assim, sem muita sobra, entendeu? Sim. E aí, mas assim, perceba... Hoje não. Hoje Na nossa breve conversa aqui, a gente conversou sobre curso de secretária, que você mostrou interesse em estudar e aprender sobre isso. A gente falou sobre finanças... Para eu treinar minha secretária, eu tenho que... Eu acho que eu não tenho... Eu preciso de alguém para me ensinar a treinar minha secretária, porque eu não sei ajudar Mas você ela. percebe que você tem consciência de que você não sabe e que o fato de você ter consciência que você não sabe faz com que você busque ajuda para que você para que você consiga de fato fazer. Então, a gente falou sobre treinamento de secretária, a gente falou sobre finanças pessoais, aí eu falei sobre a questão de como a gente gerencia a empresa. Você falou, olha, eu quero um treinamento para isso. Então, em pelo menos 1 hora, a gente falou de 3 vezes de você querer aprender algo novo. Estar disposta, né? Estar disposta, você está aberta. E tem muitos colegas que eles acham que já sabem tudo. Não, eu não sei nada. Entendeu? Mas esse espírito é o espírito da sabedoria, né? Sócrates falou, só sei que nada sei. E ele foi considerado, pelo oráculo de Delfos, o homem mais sábio da Grécia Antiga, né? Então, assim, tem muitos colegas que não têm essa humildade de perceber que, de fato, não sabem nada, entendeu? Na verdade, eu estou me reinventando. Hoje, meu consultório ele é totalmente diferente do meu primeiro consultório lá. Então, hoje, ele está completamente... Ele está enxuto em relação a custo, mas também em ganho. Então, assim, ele tem que fechar orçamento, mas de uma forma de lucro, né? Então, agora ele está sendo profissionalizado. Excelente. Eu Pessoal, agradeço a vocês. Considerando o tempo da Cris aqui, infelizmente a gente não vai continuar batendo esse papo, porque a Cris tem que, graças a Deus, tem que atender paciente que foi gerado por nós. Com certeza. Né? Então, ela tem que atender o paciente daqui a 30 minutinhos, a gente vai ter que encerrar por aqui. Alguma última palavra para dar pro pessoal, Cris, o pessoal que está assistindo a gente? Só não ter medo. Não, o medo que eu tive no início, que às vezes me paralisou, eu acho que a gente tem que ter uma empresa sólida, transparente e verdadeira. Eu acho que me pegou na mão. Então, escolher uma boa empresa para que vocês tenham esse apoio. Porque tem horas que dá medo de mudança, né? O que mais aparece na Bíblia inteira é não tenhais medo, sabia disso? Se a gente pegar tudo que aparece na Bíblia, é a coisa que mais se repete na Bíblia inteira. Não tenhas medo. Então, acho que... Então, é resgatar a fé, então, em Deus, né? De acreditar que tem algo lá em cima olhando pela gente e fazendo com que a gente não tenha medo. Enquanto a gente estiver sendo ético e fazendo as coisas da forma correta, tem alguém cuidando da gente ali. Com certeza. Então, em nome da equipe também, né? Da Tuane e do Wallace, que pediram aqui para eu te agradecer. Eu também te agradeço. Inclusive, o Wallace queria que a gente mandasse o link para ele ver ao vivo. A gente vai mandar a gravação para ele depois. Queria te agradecer em nome de toda a equipe. É uma honra, Cristina, trabalhar com você. Você é uma pessoa incrível. A empresa hoje inteira da B2, você não conhece o restante de toda a equipe, mas todo mundo te conhece. No final do ano a gente vai mandar uma foto com todo mundo para você. Todo mundo sabe quem é a Cristina. Você é um case, né, que a gente chama de sucesso dentro da B2. Não porque você já chegou onde você quer chegar, porque a gente vai te dar um empurrãozinho para você chegar muito mais alto. Daqui a um ano eu quero estar gravando outro podcast. Exatamente, mas por você estar tão disposta, por você fazer parte realmente desse projeto, é muito importante pra gente. Te agradeço de ter a oportunidade de ter conhecido,
né? Uma pessoa como você, de trabalhar com uma pessoa como você, é inspirador pra gente, faz com que a gente olhe e fala, pô, tá valendo a pena. Então, muito obrigada. Obrigada. Então é isso, pessoal. Com isso, encerro aqui nosso terceiro episódio do B2Cast. Fiquem atentos para os próximos. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, pessoal, podemos encerrar aí. Cris, você tem...